Lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Rodolfo, começamos com o cheque chorudo que os Blues de Londres já tiveram que passar esta temporada. Assim é, Zé. Antes de mais, cumprimentar-te a ti, ao Jorge Faria de Sousa e ao Bruno Pires. São 400 milhões de euros. Foi quanto a direção dos Blues já gastou desde o início desta época, numa tentativa de fugirem às regras do fair play financeiro, que está relacionada com a duração dos contratos de novos jogadores. Desta forma, o Chelsea vai espalhando, se assim quisermos dizer, o custo dos jogadores, oferecendo contratos de longa duração. E de facto temos aqui muito dinheiro em jogo, muitos valores para falar. Entre estes 400 milhões de euros estão os 11 milhões do empréstimo de João Félix, provavelmente um dos empréstimos mais caros de sempre da história do futebol mundial. Bruno, começo precisamente por ti. De facto temos aqui um Chelsea a investir em grande para quê? Boa pergunta, Zé. Saudar-te a ti, saudar o Jorge e saudar também o Rodolfo. Eu acho que o Chelsea neste momento está a colocar dinheiro só para cima da mesa, muito sinceramente, porque nós não temos visto um projeto muito bem alicerçado. Perdeu-se a paciência muito rapidamente com Thomas Tuchel, que conseguiu a Liga dos Campeões, a segunda Liga dos Campeões da história do clube. Contratou-se um treinador que não se percebe bem a ideia do jogo e o Chelsea neste momento está em 10º lugar. É verdade que podem-me dizer que Alex Ferguson no Manchester United demorou 6, 7, 8 anos a conseguir pôr a equipa a funcionar, mas nos dias que correm não há esta paciência. As equipas têm que jogar mais e o Chelsea tem que produzir mais. É verdade que contratou jogadores muito interessantes. Mudryk candidata-se a ser um dos jogadores de sensação de se calhar da próxima década no futebol europeu, mas não sabemos o que é que este dinheiro todo vai dar, e isto depois também encerra aqui outro ponto, que é a concorrência desleal. Eu já não falo só do Chelsea e da Premier League, mas falo dos principais clubes a nível europeu em relação a campeonatos mais periféricos, eu não quero dizer mais periféricos, mas menos mediáticos, como o holandês, como o português, que vão tendo cada vez mais dificuldades a chegar a fases decisivas das provas europeias. E Jorge, de facto pode-se legislar aquilo que se quiser relativamente ao fair play financeiro, mas a verdade é que estender os contratos ad eternum quase destes novos jogadores que estão a ser contratados pelo Chelsea é uma artimanha para dar aqui a volta ao fair play financeiro. Sim, cumprimentar-te a ti, Zé, ao Rodolfo e ao Bruno. Obviamente que me parece esta gestão desportiva, se quisermos, algo danosa, sobretudo para as expectativas dos adeptos. Eu tenho dado muitas vezes, e sabes disso, tenho dado muitas vezes o exemplo do Arsenal, que foi dado tempo à Arteta para arrumar a casa, construir um plantel, e agora, na minha opinião, é o mais forte e sério candidato a vencer a Premier League esta época. Como preconizou José Mourinho, não foi, Jorge? Como preconizou José Mourinho, e acho admirável o trabalho que a Arteta tem feito. É bom frisar que o Chelsea passou, devido à guerra na Ucrânia e à invasão russa à Ucrânia, como sabemos, saiu Abramovich da gestão, acabaram por entrar estes novos donos. A verdade é que Tuchel tinha sido uma escolha do dono anterior, e se calhar por isso, indo ao encontro daquilo que dizia o Bruno, não houve a paciência com Thomas Tuchel, provavelmente por isso, porque não era uma escolha desta administração. Mas a verdade é que o Chelsea tem investido significativamente, e depois olhamos para aquilo que são os resultados desportivos ou até para o modelo de jogo e nem sequer percebemos qual é que é o modelo de jogo de Graham Potter. A verdade é que tem tido resultados efetivamente maus, está em 10º lugar com 28 pontos apenas, foi eliminado pelo City de Guardiola, quer na Taça da Liga, quer na Taça de Inglaterra, e vai ter apenas a Liga dos Campeões, onde será adversário do Dortmund. Mas olhamos para este contexto e percebemos, por um lado, no verão perderam alguns jogadores que eram importantes, Christiansen, Rudiger, etc., que saíram em fim de contrato. Tem outros jogadores a chegar a final de contrato, veremos se irão, como é o caso de Kanté, e Jorginho também, veremos se vão conseguir renovar. Agora, o que é certo é que Mudryk acaba por, ele que é um jogador extraordinário, mas assina um contrato de 8 anos e meio. E, portanto, precisamente para efeitos de cumprimento de fair play financeiro. E, portanto, não deixa de ser estranho, por um lado, este investimento de 400 milhões de euros, que em termos desportivos, estes jogadores que
custaram verdadeiras fortunas, e recordo o caso, por exemplo, de Cucurella, que chega numa transferência a rondar aos 60 milhões de euros, para depois o Azpilicueta ser o titular, ou o Reece James, e portanto acaba por ser um investimento absurdo para aquilo que desportivamente estes jogadores e o rendimento que têm apresentado. E portanto parece-me algo estranho e um caso para irmos acompanhando. Deixa-me só dizer uma coisa, Jorge, que Sim. eu acho que mais do que isso é que não é admissível ao Chelsea, com este investimento, com o historial das últimas épocas, estar a 10 pontos da Liga dos Campeões na Premier League e abaixo de clubes como o Fulham, como o Brentford, como o Brighton. Todos nós sabemos que isto não é como começa, é como acaba, mas independentemente disso é uma época completamente falhada e que eu acho que tem muito a ver com a saída de Thomas Tuchel. Rodolfo, tanto o Bruno como o Jorge já falaram dele, mas vamos dar o devido destaque. Falamos de Mudryk, o avançado do Shakhtar Donetsk, que se tornou nos últimos dias a principal transferência deste mercado de verão, num negócio que pode chegar aos 100 milhões de euros, até ver, mas não é tanto os 100 milhões de euros que chamam aqui a atenção do negócio, nem os 8 anos e meio de contrato, mas sim os 25 milhões de euros desta transferência que serão doados ao exército ucraniano, conforme anunciou o presidente do Shakhtar Donetsk, Rinat Akhmetov, um anúncio que surgiu depois da transferência do avançado ucraniano, que esteve muito perto e estava tudo decidido para ir para o Arsenal, mas à última hora acabou por se mudar para outro rival de Londres. Jorge, de facto, quando falamos das comissões e dos valores que envolvem muitas vezes as transferências, são de facto valores elevadíssimos, muitas vezes revela grande ambição por parte dos empresários. A verdade é que temos aqui 25 milhões de euros a irem direitinhos para o exército ucraniano e a mostrar que isto não é só futebol. Sim, nunca será só futebol e obviamente em primeiro lugar destacar esse facto, 25 milhões doados por parte do clube, mas sobretudo também destacar a capacidade que o Shakhtar Donetsk acabou por ter. Apesar de todas as circunstâncias e da interrupção do campeonato já na última época, é verdade que voltaram a competir muito distantes de casa e voltou a haver a Liga Ucraniana, e de resto o Shakhtar e o Dinamo Kiev estiveram a disputar as competições europeias, como sabemos, mas a verdade é que se olharmos há um mês, sensivelmente 2 meses atrás, falava-se muito de Mudryk e de uma possível transferência, porque claramente é um jogador diferenciado, é um grande talento do futebol ucraniano, mas falava-se de uma transferência que podia rondar qualquer coisa como 35, 40 milhões, e a verdade é que o negócio acaba por ser feito por 70 mais 30, e portanto um negócio que pode ascender aos 100 milhões de euros, e no meio de todas estas circunstâncias há que destacar a capacidade negocial do Shakhtar Donetsk, que é verdade, devia sair um dos seus grandes talentos, e é bom frisar que Mudryk em 18 jogos tem 10 golos, 8 assistências, e portanto a interferência direta em média de um golo por jogo, seja com assistências, seja com golos, e claramente me parece que é um jogador que vem trazer qualidade e vai ser mais uma solução para este Super Chelsea, que é um Super Chelsea em nomes, mas sem papel, para já. Para já só no papel. Agora, destacar claramente esses dois aspectos. Por um lado, o poder negocial e que o Shakhtar demonstrou ter, porque acaba por fechar um negócio muito acima daquilo que eram os primeiros valores a ser veiculados pela comunicação social europeia, e por outro lado, obviamente, esta doação de 25 milhões de euros, que diz muito daquilo que tem vindo a ser a resiliência do povo ucraniano após a invasão da Rússia. Bruno, temos aqui um atacante que vai servir para financiar a defesa da Ucrânia. E aí, eu acho que isso é importante, acho que foi uma excelente medida do Shakhtar a provar realmente aquilo que vocês há bocado disseram, que isto nunca vai ser só futebol. Há outras prioridades neste momento na Ucrânia e uma delas não é o futebol. O futebol neste momento está claramente em segundo plano, os projetos dos principais clubes da Ucrânia, nomeadamente do Dinamo Shakhtar, estão claramente em stand-by, e seria difícil segurar um jogador para jogar pouco ou quase nada na Liga Ucraniana,
que já por si só é extremamente fraca em termos competitivos. Eu não alinho muito na tese do Jorge sobre o poder negocial do Shakhtar, porque o Shakhtar é um clube que não precisa de dinheiro. O Shakhtar é um clube que pode pagar aquilo que quiser e vai-lhe apetecer. A dificuldade do Shakhtar, em tempos normais, não estes que nós estamos a viver, é convencer os jogadores a irem para lá. Por isso, eu acho que há aqui muito da vontade do jogador. Eu gostava de saber o que é que mudou na vontade do jogador, porque ele chegou a fazer até algumas juras ao Arsenal. O Arsenal é líder do campeonato e, verdade ou não, vai para o 10º classificado da Premier League e este ano arrisca-se a não ganhar nada e no próximo ano a não estar na Liga dos Campeões. Não vamos ter tempo para analisar o terceiro número, mas Rodolfo, peço-te que o lances. Falamos de 2,6 milhões de euros. É o retorno financeiro que a prova Capítulo Perfeito, dedicada ao surf, espera ter na prova que vai decorrer na Praia de Carcavelos, dedicada ao tubo, aquela que é a manobra mais famosa do surf, e é um investimento, é um retorno considerável se pensarmos que é feito um investimento para esta prova de apenas 200 mil euros, para um retorno financeiro que se estima que seja de 2,6 milhões de euros, aos quais se junta ainda um potencial de 45 milhões de telespectadores através dos canais de televisão que irão transmitir este evento. E de facto os melhores surfistas estão à espera do melhor dia de inverno para surfar, para rumar até Carcavelos, numa prova que tem um potencial de visualização na Full TV e nos vários canais onde vai ser transmitida de 45 milhões de pessoas. É obra. Rodolfo, voltas para a semana com mais números neste hat-trick. Já a seguir, na segunda parte do Jogo Económico, vamos falar das novas regras que estão a pôr os nervos em franja aos empresários de futebol. É já a seguir.